Bom, pessoal, então vamos iniciar a nossa aula interativa de hoje. Nós trabalhamos com a parte 2 do módulo Inkscape. Mostramos aí uma exposição através do vídeo no YouTube. E nessa exposição nós mostramos alguns recursos, digamos assim, intermediários do Inkscape. Então, nessa aula expositiva, vocês viram como, por exemplo, dar um sombreamento para uma figura, dando aquele tom de logomarca para uma marca d'água em um vídeo, por exemplo. Então, nós fizemos lá com uma maçã e demos aquela ideia de flutuação para a logomarca de canto de vídeo. Nós mostramos ainda no módulo texto, melhor, na ferramenta texto, como é que você pode fazer para alterar a fonte e o tamanho do teu texto, vocês viram lá, e ainda pegar letra ou então uma palavra e fazer dar uma certa rotação para fazer um texto mais artístico. Nós mostramos ainda como central dentro dessa aula expositiva como é que nós fazemos para rasterizar ou vetorizar um bitmap para ser uma imagem vetorial. Tá? Então, em algumas versões do Inkscape, aparece a palavra vetorizar, em outras versões aparece a palavra rasterizar, certo? Então, vocês podem fazer esse teste pegando uma figura com uma boa resolução na internet e acessando aquelas opções que tem lá. Na primeira opção que você vai ter em vetorizar, você pode fazer com que a tua figura ela seja apenas um caminho de nodos. E as opções mais abaixo, você vai clicar em uma das opções de fazer várias camadas de nodos. Nós mostramos isso na aula. Quando nós pegamos um mapa mundi e fizemos dele vários mapas mundi, nós mostramos que ali, na vetorização, você tem várias camadas da tua imagem vetorial vindo para vetor. E nas primeiras opções, quando fizemos com a imagem do Michael Jackson, nós mostramos que a tua imagem bitmap, dela sai apenas uma imagem que é apenas uma camada de nodos vetorizados. Tá? Então, não tem como esgotar esse assunto, somente a prática, até porque cada um vai acessar imagens diferentes, tem intenções diferentes, tem disciplinas diferentes, então vocês podem fazer aí N testes e ver como é a melhor forma para você. Por exemplo, lá nós já demos uma possibilidade para professores de artes, que podem utilizar e fazer umas coisas bem legais, assim como também para professores na área de ciências. Ainda há pouco, uma pessoa perguntou aqui sobre equações para matemática para colocar no Google Forms. E essa pergunta é pertinente porque uma das possibilidades que o Inkscape vai te dar é de tu fazer equações matemáticas, fazer problemas de física, por exemplo, e fazer com que aquela imagem do Inkscape seja salva no formato JPEG, um formato de imagem convencional, e você venha anexar lá no Google Forms, ou você venha levar para um Word, como também uma outra pessoa perguntou ainda há pouco. Então você pode pegar a imagem, transformar para a imagem SVG, a imagem que está no Inkscape, e transformar para JPEG. Uma vez que está em JPEG, você anexa facilmente nos outros aplicativos, inclusive o Word. Vamos aceitar mais aqui algumas pessoas. Bom, então, só checar aqui, nós já temos quase 100. Deixa eu falar também algo interessante. Eu vou disponibilizar para vocês um arquivo lá no Classroom, que é o arquivo, em parte dele, é o organograma do IFMA Campus São Luís Monte Castelo. Nós fizemos isso em SVG. Tá? Então, quando uma instituição normalmente disponibiliza a sua logomarca para manter uma identidade visual, ela faz isso através de um arquivo desse tipo, SVG, porque fica com uma qualidade boa, uma qualidade editável e fica leve. Tá? Então, quando o Monte Castelo, ou melhor, quando o IFMA, a reitoria, disponibiliza a identidade visual, vai mandar para você, para o seu campus, um arquivo desse tipo, SVG. Então, mandou para o campus Monte Castelo um arquivo SVG vetorial, e nós, a partir disso, fizemos o organograma do campus Monte Castelo.
Então fica legal, porque se você salva uma figura do Inkscape para PDF, você não perde qualidade e o arquivo fica pequeno. Tá? Então, e o arquivo fica pequeno. Tá? Então, se você salva essa figura para o formato PNG ou para o formato JPEG, o arquivo fica grande, no caso de PNG, e JPEG perde um pouco a qualidade. Então, uma das formas que você teria para um arquivo grande, em algumas situações, como por exemplo de um organograma, é você salvar no formato PDF. E no formato PDF você abre no celular, abre no computador, mantém a qualidade muito boa daquela tua imagem, é o que nós vamos mostrar aqui nessa nossa aula interativa, antes de a gente partir para as dúvidas. Mas vamos aguardar aqui mais uns 5 minutos, as pessoas que vão entrar. Hoje é feriado, algumas pessoas tinham marcado alguns compromissos, eu compreendo perfeitamente. Não tem problema, porque as pessoas que não estão podendo assistir aqui ao vivo, essa nossa aula interativa, vão assistir depois, que vai estar gravada, disponibilizada, podem avisar as pessoas. E também o vídeo da aula expositiva já está disponível no YouTube. Alguém tem mais uma dúvida, só para a gente dar mais Professor, a apresentação? Diga lá. João Alberto, Porto de Caxias. Diga lá, João Alberto. E o formato .TIFF, quais são as características dele? O formato .TIFF você abre em alguns editores de imagem, você tem características que são muito utilizadas em gráfica. Tá? Então, é muito parecido com o PNG. Tá? Então, eu não sei assim te detalhar, mas normalmente as gráficas elas pedem um tipo como PNG e TIFF para poder trabalhar. Tá? Então, eu não sei se de repente alguns equipamentos gráficos que aceitam somente esse tipo, mas eu não sei te detalhar. A gente pode até fazer essa pesquisa na internet juntos e compartilhar com vocês. Mas é bem parecido com o PNG. Certo? Tem mais? Tem dúvida? Obrigado. Tranquilo. Não. Bom dia, professor. Aqui de Pindaré-Mirim. Diga lá. Como é o nome? Felipe. Diga lá, Felipe. Professor, a respeito da entrega dos documentos, o senhor tem acesso, se conseguiram receber direitinho? Ah, tá. Ontem eu conversei com o chefe do departamento de extensão do IFMA e ele disse para vocês não se preocuparem, tá? Então, a prova de que vocês mandaram é o e-mail que vocês têm. Então, uma vez que vocês mandarem, se despreocupem, tá certo? Então, eles estão recebendo, são muitos e-mails, são vários cursos que eles estão oferecendo, inclusive, e preparando também. E, então, não se preocupem. Guardem apenas o e-mail, a cópia do e-mail que vocês têm. Aí isso já é a prova de que você mandou o documento. Se algum documento não chegar por alguma razão, aí a gente pede novamente para vocês. Aí vocês podem reenviar sem problema. Tá bom, obrigado. Tranquilo. E ele também avisa para vocês que o certificado não sai assim imediatamente. Terminou o curso, sai o certificado. Porque tem que pegar os nomes, cadastrar no sistema do IFMA, que é SUAP, e o certificado é emitido pelo SUAP. É legal para quem é servidor do IFMA, já fica lá na pasta funcional, certo? E para quem está fora da instituição, vai receber esse certificado digitalizado e com verificação do IFMA, tá? Então, por isso que tem um tempinho aí de uns 30 a 60 dias. É porque eu sou aluno de pós-graduação Ciência e Meio Ambiente em Santo Inês, e eu já estou cadastrado no SUAP. Será que eles vão utilizar o mesmo? Não utiliza. Eu perguntei isso. Inicialmente, nós demos a informação de que para os servidores do IFMA, que estavam cadastrados, e alunos, não precisavam enviar o RG. Mas nós conversamos com o departamento, eles falaram que precisa, porque na hora de digitar, eles têm que colocar esses dados, e aí eles não têm como fazer a busca no SUAP. Tá certo? Ok. Então, precisa enviar. E até para confirmar se o aluno é aquele mesmo, conferir o nome, para poder fazer o cadastro. Certinho? Beleza. Aristoneide, aqui de São Luís. Diga lá, Aristoneide, de São Luís.
Tá calor em São Luís, né? Tá muito quente, sim. Todo dia eu tô num lugar. Tem dia que eu tô no quarto da minha filha, tem dia que eu tô no meu quarto, tem dia que eu tô na sala. Hoje eu tô aqui lá de fora. Muito bom. Tô aqui com o ventilador ligado. Pronto. Diga lá. É possível fazer gráficos, por exemplo, como o gráfico da função exponencial, utilizando o Inkscape, para depois utilizá-lo, jogar lá para o Google Formulários? Podemos fazer isso hoje. No Word? Pode ser. Então vamos lá. Podemos fazer isso hoje. Gráfico da função exponencial. Está muito em voga, né? Então a gente tem trabalhado com os alunos a questão das exponenciais, dos logaritmos, em face do avanço do coronavírus, que ele tem um comportamento exponencial. Então a gente está utilizando muito essas funções e esses gráficos, e seria interessante fazê-los e utilizá-los nas nossas avaliações. Perfeito. Vai ver que é a coisa mais fácil do mundo. Beleza. Tranquilo. Tá bom, obrigado. Alguma dúvida mais? Tranquilo. Tá, então vamos dar continuidade. Ninguém mais tem dúvida por enquanto? Alguém diz aqui que perdeu a primeira aula? Eu não estou entendendo aqui uma coisa. Ah, não, tá aqui, tá, já entendi. Porque o chat não estava rolando aqui para mim. Pronto. Eu queria falar também para vocês o seguinte. Essa nossa aula no vídeo, ela está sendo gravada. Vocês olham aí o ícone gravando, certinho? Do lado do ícone gravando, aparece qual ícone para vocês? Só para confirmar. Esse é o mesmo que aparece para mim. Ao vivo. Perfeito. Conheciam essa função no Meet? Não, Alguém professor. conhecia? Eu também não. Eu acho que o Meet colocou agora. Colocou ontem, hoje. Então, o que acontece? Essa nossa aula, ela está ao vivo para quem estiver fora dessa sala e que tiver o link. Eu vou até disponibilizar bem aqui o link para vocês. Vocês podem até convidar algum amigo. Acho que foi essa semana. Vocês podem disponibilizar esse link, eu vou botar aqui no chat. Todo dia o Google traz uma novidade. Olha só, disponibilizei aí no chat o link do ao vivo dessa aula. Mas tem um porém. Só entra nesse ao vivo quem tiver o domínio IFMA, que é o domínio que eu estou usando. Tá? Então tem essa restrição. Então é um ao vivo institucional. Tá? Então se a gente quiser, por exemplo, dar um curso para todo o IFMA, eu não sei quantos servidores, vamos pensar em servidores e alunos, vamos imaginar aí umas 40 mil pessoas. Então podemos fazer isso, a gente abre uma sala aqui no Google Meet, coloca, digamos, alguns professores, debatedores, digamos 20 pessoas, e fora dessa sala vai estar um ao vivo para os 40 mil servidores e alunos que queiram assistir. Se você, uma outra pessoa que você conheça aí com domínio IFMA, quiser clicar nesse link que eu disponibilizei, stream.meet.google, com essa numeração, vocês vão ver que eles vão estar podendo assistir essa nossa aula aqui. Tanto que nós repensamos a turma 2, que a gente vai fazer na turma 2, e com apenas 200 e 150 pessoas, e fazer uma turma 3, também com 200 a 250 pessoas. Nós estamos repensando essa modalidade a partir de hoje. Queremos, então, fazer uma turma 2 com 400 a 500 pessoas. Porque daí, dentro da sala, a gente coloca uma pequena quantidade e fora, através desse sistema de ao vivo, as outras pessoas podem assistir. Vai ter um probleminha de interação, aí a gente vai estudar como fazer isso. Mas, como há uma grande demanda de participação, então a gente pode... Eu estou passando essa experiência para vocês, porque isso é tudo novo, para mim e para vocês. Eu tenho certeza que a gente não tinha essa experiência antes. Até porque essas ferramentas são novas, esse ao vivo acabou de sair, saiu essa semana. Então, nós estamos pensando, por exemplo, as primeiras pessoas que estão como excedente ficam tendo acesso interno à sala e as demais pessoas ficam como, digamos, ouvintes, embora estariam matriculadas. Tá? Eu estou explicando isso para dar dica para vocês. Imagine que você vai promover dentro da tua instituição um evento. Tá? Então,
utiliza o Google Meet e disponibiliza o link externo para quem estiver fora da instituição. Mas, por enquanto, tem essa limitação de domínio. Eu acho que estão fazendo até para as pessoas não abusarem por enquanto, porque deve estar em modo de teste, modo beta, certo? Então, como limita para o domínio, menos pessoas vão acessar. Então, se você está aí num colégio onde tem um domínio do tipo @escola_x, você já pode avisar aí para o gestor da escola que tem essa possibilidade. De repente, a escola pode disponibilizar a aula para os pais, o link do stream para os pais, se a escola conseguir dar para eles um domínio específico lá da escola. E também para reuniões de empresas privadas que tem um G Suite, funciona da mesma forma. Então, uma grande empresa pode fazer reuniões. Quantas pessoas cabem no ao vivo, no stream de ao vivo? 100 mil pessoas. É muita gente, né? Então, 100 mil pessoas. Bom, então, dito isso, vamos aqui vivendo mais essa experiência. A tecnologia é assim, todo dia temos uma novidade. Vou fazer agora aqui a apresentação, colocar toda a minha tela em apresentação, certo? Minuto. Pronto, venho para cá. Como eu estava falando para vocês, esse arquivo aqui é um arquivo disponibilizado pela instituição. Tá? Então, é um arquivo que eles já deram com esse nome, identidade visual.svg, conforme vocês podem observar aqui o nome do arquivo, dentro do programa Inkscape. Tá? Então, esse arquivo aqui, ele é uma imagem vetorial, certo? Deixa eu só clicar aqui e mostrar para vocês. E, nesse caso, essa imagem está com agrupada. Se vocês observarem bem aqui, deixa eu tentar minimizar para mostrar para vocês aqui. Não dá para ver. Deixa eu maximizar minha tela. Mas embaixo da paleta vai aparecer aqui. É um agrupado de 26 objetos. Eu vou clicar mais uma vez na figura e vou botar Ctrl U, que é o desagrupar. E aí, então, eu consigo tirar, olha só, letra por letra. Se eu clicar bem aqui em editor de nodos e clicar em cima de uma letra, então uma letra dessa aqui, ela é um conjunto de nodos. Cada letra aqui vai ser um conjunto de nodos. Então, eu posso mexer dessa maneira. Professor, mas isso não faz sentido. Qual a vantagem que eu teria de ter essas letras nessa modalidade vetorial, nodos, até porque eu não teria como editar esse texto. De fato, você não tem como editar o texto. Tá? Então, uma vez que você transforma teu texto em nodo, você não edita mais. Vamos colocar aqui, por exemplo, a palavra curso. Essa palavra curso, ela não está da mesma forma que esse nome instituto. Se eu clicar com essa função aqui, com essa ferramenta de editor de nodos, em cima de curso, não vai aparecer para mim os nodozinhos, porque está em formato texto, certo? Posso clicar na lateral, posso ter alguns recursos. Bom, então está no formato texto. Se eu clicar nesse aqui, está em formato nodos. Qual a vantagem e qual a desvantagem? O que acontece? Depois que você faz a tua arte, você precisa fazer com que esse texto ele seja convertido para caminho. Por quê? Porque se tu disponibilizar a tua arte, vamos supor que eu disponibilizei aqui a minha arte e coloquei a palavra curso, um texto que seria a minha logo. Se você disponibilizar dessa forma e mandar para a gráfica, ou mandar para uma pessoa, mandar para um outro computador, ou para um amigo simplesmente, o que vai acontecer? Quando ele abrir essa tua arte, ele pode não ter essa fonte. Tá? Então, se você trabalhar com uma fonte de letra mais específica, chega lá do outro lado, a pessoa, destino da tua arte, não vai ter essa fonte, e aí vai dar problema, porque não vai abrir o texto corretamente. Então, quando você termina tudo, você vem aqui em caminho, converte para caminho, e aí você tem agora, olha só, o teu texto como caminho.
porque quando você mandar para qualquer pessoa do planeta, ele não vai abrir isso aqui como um texto, vai abrir como se fosse um desenho, uma sequência de nodos, ou uma imagem vetorial com nodos, tá? Então, isso não vai mexer, nem você mexe mais, certo? Claro que você vai salvar numa versão em texto, e salva uma versão para gráfica, uma versão final, num formato, como eu estou dizendo aqui, num formato do texto para caminho. Beleza? Então, tranquilo. Dito isto, eu vou apagar bem aqui esse nome. E vou voltar com a minha logo para cá. Então, por isso que vem dessa forma aqui, onde você vai ver que são nodos, certo? Então, se você clicar dentro aqui da imagem IFMA, olha o que você tem. Cada caixinha dessa aqui, eu vou dar um zoom, pronto. Você vai ver que cada caixinha dessa aqui vai ser também um quadrado, e aí, um retângulo, melhor dizendo, e aí, então, ele fez apenas o arredondamento dessas pontas. Então, algo simples. Só que depois que ele fez o arredondamento das pontas, ele transformou para caminho, algo parecido com o que ele fez lá no caso do nome. Tá? Eu vou dar Ctrl Z aqui para restaurar e vou mostrar isso para vocês. Eu vou clicar bem aqui do lado, fazer aqui, ele fez aqui um quadrado com uma borda muito larga. Vou clicar aqui na parte embaixo da paleta, onde tem preenchimento, vai abrir aqui, vou clicar em espessura do contorno da borda, passo aqui com o botãozinho do mouse, ou você pode digitar, e eu vou, na realidade, eu vou até clicar em cor do contorno, eu vou tirar essa borda. Pronto, vou fechar aqui, tirei a borda, vou clicar em editor de nodo, que vocês utilizam bastante, e faço isso. Vamos fazer igual, como está aqui, fazer com uma cópia. Então, com o Ctrl pressionado, para manter aqui a dimensão, certo? Só que essa figura do IFMA, que ela não está um quadrado perfeitinho. Então, vamos fazer igual como está. Ficou levemente distorcida. Pronto. Vamos mexer aqui mais um pouquinho. Pronto. Agora está muito parecido, tá? Então, vejam que se eu clicar nesta minha figura aqui, verde, que é o que veio da minha identidade visual, e tentar mudar aqui esse arredondamento, eu não consigo, porque esse que veio já foi transformado como nodo, certo? Foi convertido para caminho. Se eu clicar nesse meu retângulo, eu ainda estou com a função de retângulo e consigo modificar, tá certo? Então, algo parecido com o que a gente falou ainda há pouco. Vou dar Ctrl Z aqui para voltar. Algo parecido com o que a gente falou ainda há pouco a respeito do texto. Então, eu posso clicar nesse meu vermelho, que é o que eu estou fazendo, clicar em caminho, converter em caminho. Agora, o que eu tenho é uma figura em caminho. Eu não consigo mais fazer aquele arredondamento. Tranquilo. Vamos apagar aqui. Deletar. Então, isso serviu para a gente mostrar um pouco a importância dessa ferramenta, que é editor de nodos, e também o que seria essa opção converter em caminho, certo? Vamos seguir, eu vou abrir um pouquinho mais aqui, através do zoom. Então, você tem aqui as várias formas de identificação da tua identidade, e você escolhe qualquer uma delas, pode selecionar, da forma como eu estou fazendo aqui, ó. Vou marcando e seleciono, e dou Ctrl, Shift, E, para poder abrir essa minha caixa de diálogo aqui, que é exportar imagem PNG. Aí eu vou fechar, e vou voltar aqui, para vocês não precisarem decorar, Ctrl, Shift, E, vocês podem ir aqui em Arquivo, vai ter a opção aqui, ó, exportar imagem PNG. Aqui é a tecla de atalho, que é Shift, Ctrl, E. Então, clicando, vem para cá. Bom, então já vem aqui um caminho com o nome de figura sugerido. Eu vou clicar aqui em exportar. Ele já exportou. Vou fechar aqui essa caixa. Vou lá no meu gerenciador de arquivos e já está aqui a minha figura. Estão vendo? Eu vou clicar aqui em abrir com o visualizador de imagem.
E pronto, está aqui a minha figura. Vou levar para o Word? Tranquilo. Posso levar para o Forms? Tranquilo. Estou abrindo aqui o Word, que é o correspondente ao Word, na verdade, que é o LibreOffice. Só um minutinho. Espera aí. Documento novo. Aqui. Pronto. Então aqui eu posso vir em inserir figura. Procuro lá em Downloads. Acho aqui a figura. Abrir, pronto. Agora aqui é uma figura. É uma imagem como qualquer outra. Uma imagem do tipo PNG, que é parecido com JPEG, tá? Então, se você clicar aqui, não vai acontecer nada. Se você clicar aqui no tamanho da imagem, aliás, na imagem, você só pode definir largura, altura, corresponde a você pegar essas alças aqui e fazer isso. Certo? Então, uma figura. Para quem perguntou sobre equações matemáticas, então eu posso fazer lá no Inkscape e trazer para o Word, que é equivalente a trazer para o Forms. No caso do Forms, você vai anexar. Posso até fazer isso aqui para ficar bem claro para todo mundo. Vou chamar aqui o Forms. 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 Vou criar aqui em mais um novo formulário. Venho aqui em pergunta, onde eu posso colocar aqui a minha pergunta. Vamos supor que eu tenho uma questão que eu fiz lá no Inkscape e eu posso colocar aqui uma imagem para essa pergunta. Assim como também a opção pode ser também uma imagem. Digamos que a pessoa pergunte assim, uma coisa que tem bem lúdica para a gente. Então, qual a marca, qual a logo, qual a marca figurativa, como a lei diz, né? Qual a marca figurativa, que a lei fala de marca figurativa do IFMA. Aí, então, você pode colocar aqui, opção 1. Aí você coloca aqui, procurar, tem aqui em Downloads. Pronto, então já veio aqui, você pode clicar e aumentar aqui, a gente não conseguiu aumentar. Aí você pode colocar numa outra opção aqui, adicionar uma figura e procurar na internet. Digamos que você coloque aqui logo IFPI. Vou botar aqui nosso concorrente. O Piauí só tem gente fera, né? Então, pronto, veio aqui o baiano, né? Instituto Federal Baiano. Então, inserir e pronto. Então, a tua pergunta pode ser uma imagem e as tuas respostas também podem ser imagens. Sim? Então, vejam que o Instituto Federal Baiano, ele tem uma logo um pouquinho diferente da nossa. O verde aqui está mais claro do que o nosso. A gente tem que trabalhar com a identidade visual que é distribuída pela instituição. Vamos voltar aqui. Qualquer dúvida, vocês podem me interromper. Então, vem várias maneiras de você utilizar a logomarca. Você escolhe, por exemplo, essa mais vertical, e da mesma forma, marca aqui todo o conteúdo, Ctrl Shift E, ou então vai lá no menu em arquivo e salva tranquilamente. Certo? Professor, diga lá. Felipe aqui. Diga lá, Felipe. Eu fiz uma questão que eu coloquei uma imagem, mas quando eu visualizei lá, a imagem ficou lá embaixo do texto e da alternativa. Eu queria que o senhor visualizasse isso para ver se dá para colocar ela para ficar em cima. Aí, isso no Google Forms? Foi, no Forms. Foi colocando as opções, a opção ficou mais abaixo, é isso? A imagem ficou lá embaixo, da pergunta e das opções. Eu queria que a imagem ficasse em cima. Pode?
Pode. Depois tu manda para mim para eu dar uma olhadinha, tem algum detalhe aí. Tá bom. Pode ser? Tu manda a imagem para mim, tá? Tranquilo. Beleza. Então, vou fechar aqui. Vou abrir aquilo que eu falei para vocês. Olha só. Aqui o organograma que a gente fez do campus Monte Castelo. Tá? Isso aqui nós usamos lá. Já está desatualizado, que teve uma última modificação na instituição, mas nós fizemos o quê? Nós usamos a logo, que já veio lá da reitoria, que disponibilizou para a gente, e não fizemos nada demais. Nós criamos aqui essas caixinhas, tá? Vou clicar aqui em cima, ver como é que ela está. Vou clicar bem aqui no editor de nodos. Aqui, ó, ainda está como um retângulo ainda. Colocamos deixa eu só desagrupar aqui, que é Ctrl U. Colocamos uma em cima da outra. Peraí. Isso aqui. Pronto, tá aqui. Nós colocamos uma caixinha em cima da outra e colocamos aqui o nosso label, o nosso texto. Tá? Então, fizemos aqui para mostrar quais são as comissões que não têm funções gratificadas, direção geral, fomos colocando aqui as lines, e aqui você pode fazer com a caneta, você pode fazer um pontilhado. Eu vou mostrar aqui agora para vocês. Deixa eu só sair um pouquinho daqui, vou botar aqui em cima. Eu posso vir bem aqui em caneta e traçar aqui uma reta, clicar aqui em ponteiro, clicar bem aqui embaixo onde tem contorno. Você tem como nessa aba configurar a espessura do teu contorno. Estão vendo aí? Olha só, estou com a bolinha do mouse. Você pode também escrever um valor e você define a tua espessura de contorno. Vou botar aqui uma espessura mais grossa para ficar fácil vocês visualizarem. Pronto. Então, bem aqui em traço, eu posso dizer que tipo de pontilhado eu quero. Pode ser assim, pode ser um pontilhado mais espaçado, pode ser algo desse tipo. Então, você escolhe, tem muitas opções para traçado aqui, tá? Então, você vai ajustando aqui alguns detalhes e pode também colocar uma seta, tá? Então, você vem aqui nessa opção, e aqui do lado, que é o Markers, e colocar uma seta ficaria dessa forma, certo? Ou você pode colocar alguns outros símbolos que ele já traz, como, por exemplo, uma bolinha desse tipo, que é muito utilizado para o pessoal de física. Tem algumas áreas que as pessoas utilizam coisas desse tipo. Tá? Então, clicar aqui novamente. Vamos trazer mais alguma outra opção aqui. Só um minuto. Tem coisas aqui, como, por exemplo, uma tesoura, para você, quando fizer uma arte, dizer que aquele local é para ser recortado. A gente vê isso, às vezes, em alguns panfletos, alguma coisa assim. Bom, então vamos voltar. Então, tudo que a gente tem nessa figura, que é o organograma aqui do campus Monte Castelo, nós vimos neste curso. Tá? Então, logo aqui embaixo, nós colocamos uma legenda. Estou aqui dando um zoom. Colocamos uma legenda. Identificamos que cada cor representa uma determinada função gratificada. Certo? Vou dar aqui um zoom numa determinada área. Então, você vai ver que nós fizemos aqui por cores, essa divisão das funções. Então, vamos só clicar aqui na paleta de cores. Olha só, eu consigo, se eu fizer isso, eu consigo mudar a cor de um determinado retângulo. O problema aqui ficou que tudo do cinza é que está agrupado. Então, eu vou colocar Ctrl Z para voltar. Vou colocar Ctrl U para desagrupar, porque eu pintei a letra com o retângulo. Aí eu clico somente no retângulo e clico aqui em cinza na paleta, pronto. Aí, então, outra opção que eu queria também falar para vocês, se você tem uma figura como esta aqui que está agrupada, que é um agrupado de dois objetos, que é esse retângulo com esse texto, eu posso ter acesso somente ao retângulo clicando Ctrl, clico em cima do retângulo e daí eu posso colocar uma cor somente no retângulo. Eu posso clicar somente em cima da letra, vou marcar somente aqui a minha letra e coloco uma cor.
certo? Então, eu tenho essa opção para não ter que desagrupar e agrupar. A facilidade de agrupar é o seguinte, é que se você quiser, por exemplo, pegar essa tua caixinha aqui já com a letra, você já pega com facilidade, tá? Então essa que é a vantagem. Uma outra coisa também é que se eu der um Ctrl D, ele vai copiar, eu tiro, já vem a caixinha completa, porque às vezes são muito parecidos os departamentos, e aí então eu quero copiar tanto a letra como também o box, né, o retângulo. Vou deletar isso aqui. Uma outra coisa que nós falamos foi sobre, lá no vídeo, foi sobre a gente ter um degradê. Então percebam, não sei se vai ser possível aí, nessa câmera, mas existe aqui um degradê nesse fundo, tá? Então aqui está mais branco à esquerda, para cá está mais cinza à direita. Tá? Então a gente tem um degradê. Se eu vier aqui embaixo da paleta de cores, onde tem preenchimento, e clicar, você vai ver que está marcado como degradê. Tá vendo aqui? Então eu posso colocar um degradê para dar um certo charme aí à minha figura. No mais, tudo a gente viu do que está aqui nesse organograma. Mostrar aqui outras coisas que a gente fez também, olha só. A gente definiu aqui as coordenações por diretoria de ensino. Então, coordenações da diretoria de ensino técnico e os departamentos acadêmicos com as coordenações de ensino técnico. Nós definimos aqui a diretoria de ensino superior com as coordenações de cursos de graduação e a diretoria de pesquisa de pós-graduação e inovação com as coordenações de curso de pós-graduação. Certinho, colocamos aqui a logo, botamos aqui um fundo com um degradê, meio cinzentado. Aqui nós fizemos, vou dar aqui um zoom, nós fizemos também uma arte para mostrar todas as coordenações dos cursos, fizemos aqui uns hexágonos e fomos colocando aqui o texto. Vejam que essa figura está agrupada, olha só, se eu clico e mexo, vem todo mundo. Aqui embaixo vai aparecer agrupado de 56 objetos. Se eu clicar novamente em cima dela, colocar Ctrl U, vai desagrupar, vou clicar e puxar, olha só, o texto agora está desagrupado. Aí eu começo a editar essa minha arte. Beleza? Quanto a isso aqui, era isso que eu queria mostrar para vocês. Tem mais uma coisa que eu queria falar. Se você vier aqui no Chrome e vier aqui no canva.com, que é um site que a gente já falou para vocês logo na primeira aula, você pode copiar uma ideia de um post para rede social, de um post para o Insta, ou então de logotipo. Tá? Então isso é bom porque, por exemplo, eu não tenho assim aquela coisa artística no sentido de fazer assim do zero um cartaz bonito, mas meu problema é em relação a pegar uma folha de papel, sim, como é que eu vou fazer uma arte, uma logomarca e tal. Então, às vezes eu venho aqui no Canva e pego apenas uma ideia. Então, só voltar aqui para mostrar que eu cliquei em logotipo. Vamos imaginar que você queira um logotipo. Então, você vai ver que o Canva vai te trazer algumas ideias, você pode pescar essas ideias que vêm em templates, e daí você pode levar para o Corel e fazer algumas melhorias. Então, digamos que você vai clicar nessa aqui, alguém quer uma logo para uma loja de doces. Então, aqui você pode clicar no Canva. Deixa eu desagrupar, olha só, aqui, desagrupar. Então, você pode colocar aqui, loja de doces. Loja de doces X. Vamos dar um nomezinho para essa loja de doces. X aqui não ficou legal, ficou muito matemático, né? Loja de doces, a dona Nina. Pronto, da dona Nina. Certo, então você vem aqui, você tem vários elementos, deixa eu desagrupar aqui, puxar esse outro. Você tem vários elementos que encontra aqui no Canva.
Por exemplo, você pode chamar aqui bolos, ver se vem alguma coisa. Opa, você vem aqui para elementos. Aqui na esquerda, elementos, você coloca bolos. Então, vamos tentar pegar aqui. Não é melhor, mas só para a gente mostrar a possibilidade. Pegamos aqui a primeira, que era gratuita, tá? No Canva tem o modo pago e o modo gratuito. Então, digamos que você achou legal, né? Para algum evento na escola, você quer fazer uma logo, alguma coisa do tipo, ou um evento rápido, para não fazer aquela coisa no Word bem assim estranho, você vem e faz aqui no teu canva.com. O canva.com vai te disponibilizar baixar no formato PNG, tá? Então você salva aqui no formato PNG, e esse formato, ele pode ser importado para o teu Inkscape. Voltei aqui para o Inkscape, Ctrl I, vou procurar aqui em Downloads, e Downloads, loja de doces, ok, ele importou, então tá aqui. Chegando aqui, você percebe que não tem uma qualidade, ó, percebam aí, que vocês não têm uma qualidade 100%, digamos assim. Isso para uma logo fica, às vezes, ruim. Se for uma festinha rápida no campus, alguma coisa simples, tudo bem. Mas se for uma logo para ficar um pouquinho mais de tempo, não é adequado, porque você nem tem como mexer mais nessa logo. Tá? Então você, deixa eu voltar aqui, tirar esse meu zoom, você pode, por exemplo, vir aqui em caminho, vetorizar o bitmap, e tem aqui N possibilidades que você pode ter, por exemplo, vir aqui em cores e fazer com que essa figura seja rasterizada e que agora você tem um formato de vetorial de caminho, tá? Deixa eu só clicar aqui em cima, desagrupar, para tirar esse fundo aqui. Eu posso tirar aqui esse nome, vou selecionar aqui, vou marcar aqui com o editor e tiro todos esses pontos aqui para tirar os nomes. São 8 vezes. Eu quero deixar só o bolo. Eu poderia também ter tirado esse nome logo de lá, né? E aí eu traria só o bolo para trabalhar. Tá? Mas já estamos aqui, tudo bem. Bom, então aí você de repente tem isto e quer, opa, deixa eu agrupar. Marcar, Ctrl G, agrupei, eu trago para cá. Então de repente você queira fazer com que isto aqui seja mais azulado, esse aqui seja mais um amarelo, aqui seja, enfim, eu estou clicando aqui em cores aleatórias, tá? Então vamos botar aqui uma bandeja mais esverdeada, tá parecendo alguma coisa de São João, né? Bom, então eu tenho condições de fazer uma logo pegando uma ideia lá do meu Canva, tá? Então aqui eu coloco o meu texto, deixa eu agrupar e afastar para cá, e aqui eu sigo colocando o meu texto com a fonte que eu queira colocar. Loja de doces da Dona Ina. Venho aqui em cima, coloco centralizar, escolho uma outra fonte, essa fonte não está legal, vocês podem baixar várias fontes no computador de vocês, e aí você vai colocando aqui um retângulo de fundo, tá? Eu vou botar aqui para trás esse retângulo, e você pode ir dando alguns tonzinhos, certo? Estou pegando só cor ruim aqui, né? Então eu posso tirar aqui esse contorno, certo? Eu posso também aqui na paleta, clicar na parte extrema direita e escolher uma dessas paletas que aparecem aqui. Paleta com cores azuis, cores cinzas, verdes, enfim, tem até do MATLAB aqui. Vamos pegar aqui uma paleta mais
Vamos pegar do próprio Corel, que é SVG, também tem o do Ubuntu, vamos pegar do Corel. Então, vamos supor que eu queira colocar um fundo mais aqui assim. Vamos mudar esse azul aqui que tá muito estranho, né? Opa, é porque eu marquei para todo mundo. Como tá agrupado, pronto. É isso. Então, vamos supor que seja uma coisinha mais infantil, tal, você fez. Então, de lá do Canva, você apenas pegou a ideia. Às vezes a pessoa te pede um cartaz simples. Vai ter um evento, vai ter uma palestra, faz um cartaz rapidinho. Você vai no Canva, faz. Se a pessoa quiser alguma alteração, você pode vir para o Corel e trabalhar alguma alteração. Foi isso que a gente quis mostrar com essa integração com o Canva. Certo? E quero dizer mais uma última coisa. Nosso tempo está correndo aqui, mas tem uma coisa que eu acho importante dizer para vocês. Vamos bem aqui nesse arquivo que a gente estava, onde tem esse organograma. Vejam que eu posso pegar esse meu organograma, marcar ele aqui, só na parte que eu quero, porque eu tenho vários aqui, mas eu marco só a parte que eu quero, no caso que esse é o organograma versão 1, e coloco Ctrl Shift E, que a gente já mostrou para vocês, que é o exportar. Em exportar, você pode... não, espera, isso vai funcionar, espera aí, só um minutinho. Não vai funcionar assim. Você vai fazer o seguinte, você vai salvar mesmo para o formato PNG, desculpa. Vou botar aqui, organograma, teste. Você salva para o formato PNG e coloca exportar. Então ele vai exportar com uma resolução alta, aqui está 9.000 por 6.000, e quando você vier bem aqui no teu downloads, você vai ter aqui organograma teste, PNG, clica com o botão direito, escolhe abrir em um aplicativo do tipo GIMP ou Photoshop. O GIMP é gratuito, é muito leve, eu recomendo que vocês tenham na máquina de vocês, mas você não vai fazer muita coisa com ele. Tá abrindo aqui no GIMP. O GIMP é um editor de imagem, é equivalente ao Photoshop, quando a pessoa quer, por exemplo, tirar rugas, sabe, essas histórias assim, fazer algumas coisas mais detalhadas em imagens tipo bitmap. Então ele abriu. Tá no formato por 6.000. Dá para ter colocado um formato menor. Mas também vai ajudar vocês a entenderem o que eu quero mostrar, que quando salvar no formato PDF, você vai manter uma excelente qualidade da figura. Certo? Pronto, salvou. O que você vai fazer aqui? Você vai botar exportar, ou melhor, isso, exportar, e você vai escolher aqui o formato PDF. Deixa eu procurar aqui. Formato PDF. JPEG. Não dá para vocês verem porque aparece um pouco cinzentado aqui. Espera aí, só um minutinho. O tempo está contra a gente hoje. Aparece aqui o formato TIFF. Alguém até fez uma pergunta sobre o TIFF. Pronto, achei o formato PDF. Bom, então aqui eu salvo. Estou aqui exportar. Ele vai fazer essa exportação para PDF. Vamos aguardar um pouquinho. Enquanto ele está fazendo isso, a gente já está na parte final aqui dessa demonstração. Eu vou apenas mostrar para vocês o arquivo em PDF, que vai ficar com uma ótima... converter bitmap para gráficos vetoriais. Então vai ficar com uma ótima resolução.
Então, você pode disponibilizar. Bom, então, só enquanto está salvando aqui, a figura é muito grande. Alguém tem mais alguma dúvida? Eu tenho, professor, sobre o Meet. Diga lá. Ontem eu estava fazendo uma palestra e eu já tinha feito algumas treinos de apresentar o meu trabalho. E aí eu tentei apresentar no Meet, né? E cliquei 2 vezes. Eu cliquei em tela aberta e também as janelas. Mas nenhuma estava abrindo o meu trabalho. Eu fiquei assim em dúvida. Deu esse problema. Outra pessoa teve que abrir para mim. Eu não sei o que poderia ter sido. Talvez seja na tua máquina. É o Windows que tu utilizas? É. É o Windows, né? Talvez tenha sido um probleminha na tua máquina, porque isso não é comum. Porque agora, por exemplo, até vocês conseguem apresentar. Quem tiver aí com o domínio IFMA, consegue apresentar. Se clicar em apresentar a tela, apresenta. Entendeu? Então, não sei, talvez algum probleminha na tua máquina. É bom tu testar de novo, checar se isso persiste, tentar em um outro computador. Pois não. É uma situação parecida com a da colega, né? Eu tenho percebido que está aumentando a quantidade de pessoas reclamando desse mesmo problema no Meet, né? É bom ela posteriormente ela reiniciar, talvez usar alguma ferramenta do computador para limpeza, para organização, alguma coisa assim, né? Que o computador pode estar guardando muita memória cache, né? E não está fazendo a limpeza, sei lá. Não entendo muito bem os termos, né? Mas eu sei que tem esse tipo de coisa. O meu aconteceu isso também, sabe? No começo da quarentena, as primeiras reuniões que a gente fazia pelo Meet, lá do campus, eu estava conseguindo apresentar perfeitamente aqui com o meu notebook, né? Apesar eu ter comprado ele em 2011, né? Então ele já está um modelo mais antigo, né? É um processador, não é nem o i3 ainda, né? Eu uso o Windows também, mas ele já aguentou muita coisa, né? Sim. E aí eu ainda conseguia fazer as apresentações, né? Quando necessário, né? Mas depois eu nem consigo mais fazer a apresentação, nem minha câmera funciona, nem meu microfone funciona mais, né? Eu estou usando agora o celular. E aí, às vezes, eu entro nas reuniões com o celular e com o notebook, porque o notebook fica mais fácil para eu interagir no chat, né? E o celular para eu conseguir usar a câmera e microfone quando necessário, né? Porque até o fone de ouvido, né, que tem microfone, eu coloco no computador e não funciona mais, né? Com o microfone ainda consigo ouvir, mas não consigo usar o microfone dele também. Aí é só para concordar com a tua fala, né? Que às vezes é da máquina mesmo, né? Mas eu estou percebendo que uma quantidade de pessoas está começando a relatar esse tipo de situação, né? Que funcionava e de repente está parando de funcionar e não consegue mais voltar. Não sei se é um problema de configuração, se o computador vai perdendo isso por tempo mesmo, pela máquina, enfim, né? No meu caso, pode ser pela máquina mesmo, né? A máquina já não está aguentando já o tanto de coisa que eu estou fazendo. Até porque... Nem meu computador está aguentando a quarentena. Mas pode ser uma situação desse tipo, né? Isso, eu concordo plenamente contigo. Até porque teu nome eu esqueci. Cássio, professor. Márcio. Até porque, Márcio, Cássio. Desculpa. Até porque, Cássio, você também tem as atualizações do Google. A gente viu que o Google atualizou, colocando agora a funcionalidade ao vivo. Então você começa com tantas atualizações que o teu próprio navegador já não vai suportando a versão que tem instalado. E o teu sistema operacional às vezes não suporta. A tua máquina, como tu disseste, também. Então seria a hora de você, como tu disseste muito bem, fazer uma limpeza de cache, fazer, quem sabe, a atualização do teu navegador, se é o Chrome ou se é o Firefox. O Internet Explorer não recomendo para ninguém. E só para você ter uma ideia, ontem eu peguei um computador antigo que tinha 5 anos que estava parado. E aí era só um probleminha de memória, eu troquei a memória e coloquei ele para funcionar. Quando eu abri o Chrome que estava instalado, ele disse, olha, esse Chrome não reconhece o Meet, não roda o Meet. Aí eu aproveitei e reinstalei tudo na máquina. Então eu apaguei tudo, coloquei um novo sistema operacional, está rodando agora, que é uma maravilha.
Então, pode ser mesmo um problema, concordando contigo, um problema de máquina, de sistema operacional, de software, no caso, navegador. Beleza. Antes Professor, da gente... Deixa só... Quem está falando? Aldenisa. Dia 9, na aula, a Qual o colega nome? Aldenisa. Aldenisa, né? Aldenisa, deixa eu só mostrar aqui o PDF que a gente tinha gerado lá no... que a gente pegou o arquivo, que era o organograma, nós salvamos no formato PNG, levamos para o GIMP só para a gente salvar a partir de lá para o formato PDF. Então, ficou com esse tamanho que vocês estão vendo na tela aqui, ó, 2,3 mega. E eu vou agora abrir em formato PDF, vai abrir no visualizador de PDF, que vocês conhecem muito bem. Só um minutinho. Pronto. Oh, gente, não veio nada daqui. Então, eu vou colocar agora um zoom. Quando eu coloco um zoom, ele inicialmente vem assim, não muito bem definido, mas depois ele consegue, como está uma imagem vetorizada, depois ele consegue restaurar. Então, eu dou um zoom e não perco em nada, é porque esse meu visualizador ele só vai até 400, mas se ele fosse aqui até 1000, ele não perde em nada a resolução aqui dessa imagem. Tá? Então, se você aproximar aqui o máximo que o teu visualizador de PDF consegue, não vai perder em nada aqui a qualidade da imagem. E fica com um tamanho pequeno. 2 mega é um tamanho razoável. Pronto, era só isso que eu queria dizer. Pode falar, Aldenisa. Deixa eu parar de compartilhar minha tela aqui. Pode falar, Aldenisa. Aldenisa, Sim. qual a cidade? Parnarama. Parnarama. Sim. Aproveitando a fala aí dos dois colegas, a colega Aparecida, na aula do dia 9, ela reclamou aqui no grupo, ela se posicionou no grupo em relação a isso, do Meet, né, que ela estava usando, tentando acessar e tudo, e de repente o grupo parou, sumiu várias coisas lá do celular dela, aí ela terminou a fala dela até dizendo assim, eu tô com medo. Aí são coisas que a gente fica preocupada, né? Porque você também falou na primeira aula sobre aquele outro aplicativo do Zoom, né? Que ele abria portas para hackers e tudo, né? Então a gente fica preocupada mesmo com esse tipo de coisa. Será que é problema só da máquina mesmo? Ou tem alguém querendo roubar nossos dados? Era isso. Segurança. Tá certo, obrigado, Aldenise. Segurança em redes computacionais sempre é um problema. Tá? Tenham muito cuidado em relação a isso. O professor André, que trabalha conosco, está no departamento de computação, que inclusive é presidente da FAPEMA, ele teve há 10 dias o WhatsApp dele clonado. Então, eles baixaram em outro celular o WhatsApp dele, e saíram mandando aquele golpe que você já conhece, saíram mandando mensagem para os amigos, os contatos dele, durante toda a madrugada, porque fizeram isso meia-noite, passaram a madrugada mandando mensagens, dizendo que estava precisando de um dinheiro, e as pessoas lá do nosso departamento, inclusive, depositaram, porque eles estão em apuros aqui, deposita para mim um valor, e quando foi de manhã, só estava o estrago. Então, mas o caso dele foi um problema também de segurança, que se chama de segurança social. Ligaram para ele, disseram que era da academia, e que eles iam passar um código para cancelar a matrícula da academia. E aí ele disse que estava muito atarefado naquele dia, ele queria cancelar mesmo a academia, não tinha era tempo, e então, com isso, eles pegaram o código lá, dei uma olhada depois sobre clonar o WhatsApp, pegaram o código e fizeram a clonagem. Certo? Não foi um aplicativo desse tipo do Meet. Eu tenho muitas restrições em utilizar aplicativos, mas eu confesso que o Google é o seguinte, ou ele é seguro, ou se não for seguro, a gente está frito na banha do mosquito. Por quê? Porque os nossos celulares Android são Google, são de aplicativo Google, que é o sistema operacional. Então, nosso e-mail institucional é Google. Se o Google quiser saber o que a gente está fazendo dentro da
da nossa instituição, ele sabe. Enfim, a gente tem hoje o Google dominando aí, digamos, 70% ou mais. Se você tem um Google Home, que é parecido com aquele Alexa da Amazon na tua casa, ele escuta tudo que você fala dentro de casa. O teu celular, a voz todo tempo sendo captada. E quando você diz, ok, Google, ele já ativa aquela pesquisa do Android. Enfim, o Google está presente em 70%, 80% das tecnologias. Então, se houver insegurança nos aplicativos Google, a gente está numa situação difícil. Então, eu prefiro me enganar, digamos assim, de acreditar, ter essa ingenuidade, digamos assim, de que o Google ainda inspira uma certa confiança. Cada um tem uma conexão diferente, você poderia ter uma perda, porque uns alunos vão compreender aquilo perfeitamente, outros vão dizer, professor, não entendi nada do vídeo que você exibiu. O que os professores têm feito? Professores têm exibido um filme sem o áudio e feito a narração, tá? Então, imagine que eu vou voltar bem aqui no YouTube, só para tentar simular essa situação que tem acontecido. Aqui eu vou clicar num curso de Inkscape que eu peguei aqui na internet. Aí eu vou vir aqui para compartilhar com vocês essa tela, assim que tem acontecido. A pessoa compartilha aqui aquele link, que está na aba do Chrome, está compartilhado agora com vocês. E o que acontece? Você vai aqui no YouTube e tira o áudio. E aí serve para, por exemplo, está rodando o vídeo, mas está sem áudio. Aí eu posso aproveitar aquele material para ficar falando aqui para vocês. Porque vocês têm não tem a dificuldade do áudio. Porque é o seguinte, a coisa mais importante no vídeo é o áudio. Isso é algo mais dentro da psicologia, tá? Então, se você tem um áudio cortado e a imagem cortada, a impressão de que nada está prestando. Agora, se você tem um áudio mais limpo, como é esse meu microfone aqui, com uma imagem mais ou menos, vocês conseguem ver melhor as coisas. Por exemplo, eu posso estar mostrando esse vídeo para vocês e dizendo, olha, é assim que a gente faz, pega uma estrela e coloca um preenchimento, a gente pode colocar uma imagem dentro da estrela. Percebam aí. Tá? Então, agora a gente vai clicar aqui em elipse e fazer aqui dessa elipse uma estrela. Aí eu vou seguindo com a minha aula, mostrando alguma coisa dentro da área de ciências e fica até melhor, porque se eu mostrar para vocês aqui a voz desse narrador, vocês vão ver outra vantagem. Eu vou mostrar aqui. Aqui. Vamos colocar agora... Tá do começo aqui, para vocês ouvirem a voz dele. De programas de vetorização, que é os preenchimentos padrões. Eles são já desenhos já prontos. Então, às vezes, até a voz mesmo da pessoa não fica legal. Tá? Então, você pode colocar só o vídeo rodando de fundo e você pega ali 2 minutinhos daquele vídeo e faz a apresentação de alguma coisa dentro da tua área. Certinho? Respondido, Floriza? Respondido, professor, obrigada. Eu fiquei pensando aqui, né, que realmente depois, quando o senhor colocou a voz, aí veio como se tivesse um eco, né? E, de repente, as outras ferramentas que a gente aprendeu podem ser mais interessantes. No meu caso, que às vezes passa um vídeo para a gente comentar depois, pode usar tanto a alternativa que o senhor tem usado, de deixar um primeiro momento lá no YouTube, como também eu posso deixar lá no Classroom um vídeo, eles vão assistir, e depois a gente vai ter aula sobre aquele material, de repente é mais interessante. Perfeito. E Obrigada. Você também, tranquilo, você também pode entrar aqui na sala do Meet e colocar o link do vídeo, e aí a pessoa vai diretamente no YouTube e vê aquele vídeo, tá? Então, uma aula, digamos, de 1h e 40 minutos, você diz, olha, vamos pegar aqui 40 minutos de um vídeo que vocês vão assistir no YouTube agora, vou passar o link, e a gente vai ficar aqui e volto daqui a pouco para comentar o vídeo. Aí, que é mais ou menos isso que a gente está fazendo aqui, né? Então, boa tarde. Pois não. Já quase boa tarde. Esse Boa tarde, link. boa tarde.
Esse link, ele é colocado, então, no chat, né, no caso. Isso, pode ser Quando a colocado gente no tá chat. no Google, certo. Quem está falando? É a Alice. Alice, tudo bem, Alice? Tudo bom? Um abraço, Alice de São Luís. Tirirical. É verdade. Alguém tem mais alguma dúvida? Bom dia, professor. Bom dia, boa tarde. Não, bom dia, não. A gente tá aqui, nossa aula já é tarde. Aqui é a Isani que está falando. Diga, Isani. Teresina Timon, viu, aqui do ladinho. Teresina, legal. E assim, só em relação à questão de segurança, né, que a gente já falou aqui um pouquinho, a gente falou do notebook e do celular, né, eu já tive um problema em relação a celular e conta de banco, então, assim, estou meio precavida, e aí já está com um tempo que isso serve também de orientação para algumas pessoas. Tem algumas coisas que eu realmente só baixo no computador, e tem outras que eu só baixo no celular. Meu celular, eu não estou baixando nada relacionado com trabalho. É uma questão mesmo de tentar profissionalizar mesmo, porque eu acho que tem muita coisa, pessoal, da gente no celular da gente. Eu sei que muitas vezes a gente não consegue, né? A gente precisa, a gente tem que ter um celular, que é uma das ferramentas mais, assim, é menor, é mais, mas a gente tem que se precaver com isso, porque isso pode fazer um estrago na vida da gente que a gente não tem nem, assim, tamanho dos problemas que podem gerar. E muitas coisas que a gente está baixando só pelo computador, por mais que seja uma perda, mas é uma perda material que depois dá para a gente solucionar. Então, a gente começa a baixar muita coisa no nosso celular, no nosso computador, e depois a gente não tem mais esse controle, porque a gente sabe que nós estamos mesmo aí no Big Brother da vida mesmo. Todo mundo está olhando a vida de todo mundo. Então, é muito perigoso mesmo. Era só isso e boa tarde. Obrigado, Zani, pela contribuição. Deixa eu passar um aviso logo para vocês. Amanhã, para a gente, é feriado, tá? Então não tem aula. Amanhã, dia 12, sexta-feira. Aí, sábado, domingo. Segunda-feira, nossa terceira aula de Inkscape, a gente vai fazer não dessa forma. Nós vamos passar atividades para vocês e vocês entregam na segunda-feira. Tá? Então, a gente vai fazer apenas 1 hora para tirar algumas pequenas dúvidas de quem tiver dúvida na segunda. Aliás, a gente pode colocar essa atividade para ser entregue na terça, que é do Inkscape. Vou passar para vocês aí pelo grupo. Tá? Então, repetindo, vamos ter aula agora na segunda-feira, mas não tem mais, no caso do Inkscape, aula expositiva. A gente vai apenas fazer um tira-dúvida na segunda-feira de 11 às 12, para que vocês terminem o trabalho de Inkscape, daquilo que a gente vai passar. E aí, na terça-feira, vocês têm aula, normalmente, com o professor Nunes, que vai trabalhar sobre apresentação de slides, como utilizar o Google Apresentação, é uma aula interessante. Tá? Então, já ficam avisados dessa forma, termina dando uma folga para a gente. Aquele que já fizer atividade do Inkscape, se quiser, nem precisa entrar na aula de segunda-feira, porque segunda-feira vai ser só um tira-dúvida. Algo simulado que a gente faz na nossa aula presencial, que tira aquele momento para consolidar o conteúdo através de uma aula mais prática. Então, a gente vai entrar nesse momento mais prático do Inkscape, porque Inkscape não pode ficar somente na teoria, vocês têm que colocar a mão na massa. Certinho? Dado esse aviso, quem quiser sair, fique à vontade. Quem quiser ainda tirar mais algumas dúvidas, pode perguntar. Fiquem à vontade. Professor Gentil. Diga lá, Bruno. Isso, boa tarde, parabéns pela aula. É uma dúvida bem simples aqui. Enquanto eu estava assistindo a aula, eu estava fuçando aqui o Inkscape, e ele só exporta para formato formato PNG? Ele exporta, deixa eu pegar bem aqui, ele exporta para vários formatos. Então, estava apanhando aqui. Certo. Você pode, em salvar como, deixa eu ver bem aqui, uma coisa que dificilmente eu penso para outros formatos, mas se você botar em salvar como, aí você vai lá embaixo, nessa caixa de diálogo que vai aparecer, aí ele vai mostrar algumas opções, por exemplo, até mesmo
salvar em formato PDF. Tá? Então, salva em formato PNG, salva formato PDF, formato .ps, EPS, que é um formato gráfico, salva para formato LaTeX, tá? Tu vai encontrar aí uma infinidade de formatos, inclusive ele salva até em formato do GIMP e Sim. formato também de .zip, que já vai o arquivo zipado, para quando a pessoa abrir, já vai levar outras coisas mais. Diga lá, Bruno. Eu queria especificamente salvar em formato JPEG. E aí parece que por aqui, eu não sei se é a minha configuração, mas nessa opção não aparece, né? JPEG. Não, mas aí tu pode clicar naquela caixa de diálogo interna do Inkscape, que é o exportar, aí tu pode colocar JPEG que ele vai. Ah, tá. Pelo exportar faz também, né? Faz também. Ah, tá. Beleza. Porque no meu caso, eu tive que eu salvei a imagem no formato PNG. Aí fui para o GIMP, do GIMP eu salvei, eu consegui. Aí Embora, Bruno, se eu tenho a possibilidade de salvar em formato PNG, eu nunca utilizo o formato JPEG. Porque o PNG, ele vai te dar uma coisa que o JPEG não te dá, que é a transparência da figura. Tá? Então, sabe aquela figura que fica flutuando? Tá? O JPEG não te permite isso, ele vai chapar o teu fundo de branco. E o PNG, ele permite que você faça assim. Não sei se deu para entender. Entendi, é mais prático, né? Para manipulação de imagem é mais prático. No meu caso, que eu precisava compartilhar numa página aqui do Facebook, do WhatsApp, e o formato PNG não mostrava a imagem toda, ele ia como formato de arquivo, e o JPEG mostrava o formato de arquivo. Aí eu preferi mostrar... Sim, é porque quando tu for colocar o Ctrl+Shift+E, ou exportar, lá dentro do Inkscape, tu tem que definir uma quantidade de pixel menor, porque o PNG ele vem com uma figura muito grande, tá? Então lá onde tiver a opção tamanho da figura, lá na caixa de diálogo exportar, aí tu coloca 300, por exemplo. Ele coloca no formato pequeno e abre no teu WhatsApp tranquilamente. Maravilha, entendi. Obrigado. Falou. Mais alguém? Podemos encerrar? Professor? Diga lá, João Alberto. E a questão do LaTeX? Você tem algum material que possa me disponibilizar para mim começar a manusear com LaTeX? Porque eu trabalho com simulação e às vezes eu preciso... Falar nisso foi uma questão de exponencial, né? Não, foi não. Foi de alguém, a gente vai fazer aqui agora. Eu pedi até que me lembrasse, eu esqueci. Mas pode falar, pode terminar a tua pergunta. Eu trabalho com simulação computacional, eu queria começar a mexer com LaTeX. Você tem algum curso, algum material de LaTeX que possa deixar com um link, alguma coisa? João Alberto, eu não tenho. A internet, tu vai encontrar muita coisa, porque o ruim da internet é que você se afoga, né? Você navega e se afoga. Mas eu confesso que eu não tenho, porque eu aprendi LaTeX já tem muito tempo. E fiz minha tese de doutorado toda em LaTeX, é fantástico, porque você coloca as equações que são feitas, ficam com uma qualidade perfeita, e minha bibliografia ficou sendo montada automaticamente, tá? Então é uma ferramenta fantástica, mas como tem muito tempo que eu não vejo LaTeX, então eu não teria como te ajudar nesse sentido, mas com calma tu encontra, tem muita coisa na internet. Professor, tem que ter um trabalhinho para aprender. Professor, é o Cássio aqui. Eu tenho material que eu posso passar para o João Alberto. Olha que coisa legal. Eu vou colocar aí no chat meu e-mail e a gente vai conversando. Beleza. Obrigado, Cássio. É muita coisa não, mas dá para tu começar, porque foi um material que eu usei também, que eu aprendi né? Eu tive uma base muito pouca, muito fraca na graduação, que a gente não tinha disciplina para isso, não tinha um tempo na disciplina para isso. Mas aí no mestrado foi exigido para a gente e a gente teve que se virar, né? Aí eu fui encontrando material, aí dei uma filtrada mais ou menos, dá para ter um básico, né? Uma introdução. E o resto é na prática mesmo. Perfeito. Tá? Eu vou colocar meu e-mail aí no chat. Tá ok. Cássio, eu esqueci a tua cidade. Também vocês falaram, eu esqueci. Eu sou de Juazeiro do Norte. Tu tá em Juazeiro agora?
Isso. Mas eu sou professor aí do IFMA. Sim, João Alberto tá onde? Caxias. Olha aí. E a gente tá, eu em São Luís, a gente tá trocando aqui informações. Muito legal. Muito bom isso. Tá, então, todo mundo tá enxergando agora, certinho? Ok? Então, Deu clica certo. aqui na ferramenta caneta, tá? Então, traça aqui uma reta, dá 2 cliques. Você pode clicar aqui embaixo da paleta, onde tem preenchimento contorno, vai abrir essa caixa só para você aumentar aqui um pouquinho mais a espessura dessa borda. Vou fechar, vou aqui em editor de nodos, vou aqui no meio e puxo aqui, eu tenho a minha exponencial. Tá? Então eu posso fazer muitas outras coisas, como por exemplo, definir aqui o meu eixo. Olha só. Defino o meu eixo, coloco aqui um texto, vou colocar, por exemplo, alguma informação que em São Luís, a curva estava assim, na data tal, eu posso colocando informações, certo? Eu posso colocar, vou dar um zoom bem aqui, olha só. Dando um zoom, eu posso colocar, por exemplo, um quadradinho, aqui, vou só tirar esse arredondamento aqui de canto, colocar um quadrado, vou pintar esse quadrado de preto, para dizer que aqui corresponde, digamos, a data 23 de março de 2020. Pronto, aí é aquilo que vocês vão precisar fazer para mostrar para os alunos sobre exponencial, como vai crescendo, pode montar uma tabela com os casos e pintar, você pode colocar aqui um retângulo, trazer uma cor aqui, vou colocar escolher uma cor melhorzinha. Pode escolher essa cor e colocar para trás esse retângulo, tá? E aí coloca uma legenda aqui em cima, enfim, deu para ver, né? É só um zoom aqui, certo? Vou colocar aqui cinza. Pronto, deu para ver, ok? Ficou claro para todo mundo? Muito bom. Então, pessoal, a gente encerra por aqui, tá? São 12h26 e nós ficamos dessa forma. Eu vou passar uma atividade para vocês pelo grupo de WhatsApp, também pelo Classroom, e vocês vão fazendo essa atividade. Na segunda, a gente não tem aula expositiva, porque você já tem conteúdo expositivo suficiente, e vamos fazer apenas um tira-dúvida para aqueles que tiverem interesse, ainda tiverem alguma dúvida, na segunda de 11 às 12. E na terça-feira segue com a aula do professor Nunes, que vai falar a respeito de apresentação, e na sequência final a gente vai mostrar um pouquinho sobre edição de vídeo. Perfeito? Então ficamos por aqui. Muito obrigado a todos. Tenham um bom dia, bom feriado, um bom final de semana. Obrigado.